Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um episódio do Pode Mais Negócio com Propósito. E hoje eu estou muito feliz que tem alguém aqui também muito importante para mim, que é minha esposa. Ela está conosco hoje, vai estar acompanhando nós aí nesse episódio, que é maravilhoso demais. Hoje a gente está com uma pessoa também muito especial aqui, que né, a gente vai falar sobre nutrição, né, uma nutricionista, e aí a gente fica meio preocupado, não é verdade? Né, com a nossa alimentação, mas vai ser um bate-papo muito gostoso, e gostaria que minha esposa falasse um pouco pra gente aí também. Como é que você Olá, tá? Tá pessoal. bem? Eu tô bem, tô muito Então tá bem. bom. É um prazer estar aqui, né? Depois de muita insistência. É, foi difícil, tá? Trazer Ai, ela, mas é um mas tudo prazer bem. estar aqui, né? Nesse novo tempo, nesse novo projeto. E hoje, né, em especial, como uma pessoa muito especial também, que eu tô aqui hoje apresentando junto com vocês. E é isso. É, a pessoa que tá aqui hoje, ela é nutricionista. Hoje nós vamos falar aqui um pouco do corpo, né? Corpo, alma e espírito. É muito bom falar disso. Eu acho que para a vida cristã isso é muito interessante. Sim. Hoje quem tá aqui conosco é a Tanisa. Tanísia? Tanisa. 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 Tá, pessoal? Ela é nutricionista, né? Ela é especialista em Saúde intestinal saúde e doenças intestinal. inflamatórias intestinais. Tá vendo? Então o negócio hoje vai pegar É. fogo aqui, pessoal. Pensa num negócio. Você que aí fica rotando à noite e não dorme direito, tô Fica brincando. ligado aí que Mas vocês vão ela é aprender muito. especialista nisso, né? Ela cuida aí tanto do espiritual quanto também do corpo, né? E nós estamos muito Verdade. felizes de você estar aqui hoje. Muito obrigado de aceitar esse desafio, de estar aqui com a gente. E gostaria que você contasse um pouco aí dessa trajetória pra gente, como é que foi até chegar aqui. Conta Bom, pra gente. primeiro é um prazer, né, estar aqui com vocês. É um privilégio poder falar um pouco do meu trabalho, que hoje em dia a gente sabe que existe muito, né, gente falando sobre nutrição, mas essa especialidade em si é um propósito para mim, né? Então, eu comecei nessa área, não foi assim por acaso, né? Foi por causa de uma doença que eu tenho, né? Eu tenho doença autoimune, tenho doença inflamatória intestinal já há mais de 20 anos. Então, foi uma busca, né? Uma busca constante pela cura, né? Pela remissão, que foi que eu consegui sozinha, né? Apesar de ainda ter, na época que eu descobri a doença, ter muita gente que falava que não tinha nada a ver com alimentação, eu sabia que tinha, porque eu passei isso na pele, né? Eu sofri isso na pele. Eu fui em busca de mudar meus hábitos alimentares, mudar os meus hábitos emocionais também, que influenciou muito, né, a minha remissão. Então, a nutrição veio por causa de um propósito, né? Foi porque eu não satisfeita com o que eu sabia, eu queria aprender Uhum. mais. Eu queria aprender mais e foi onde eu busquei, né? Busquei estudar, busquei evoluir. Quando eu me formei, eu achei que eu ia ficar só eu não queria, na verdade, eu queria fugir disso, né? Dessa área de saúde intestinal, porque eu achava que não tinha público, não tinha demanda. E eu estava muito enganada, né? Eu estava enganada, porque era um propósito, né? Deus já Sim. sabia. Deus já Uau. sabia que era um propósito, porque quando eu decidi que eu ia mesmo ir para essa área, foi onde começou a aparecer os pacientes que realmente precisavam de ajuda, né? Pessoas doentes como eu, né? Que precisavam de uma saída, né? Que não Sim. via uma saída de cura, né? E foi assim que eu comecei a buscar mais por essa área específica, saúde intestinal e doenças inflamatórias. Entendi. Ah, então, na Bacana. verdade, foi um propósito da parte de Deus, mas para buscar algo para você, então, no caso. Sim, Tipo, de você já início. passava por essa situação de. Como é que é? Como é que é isso? Conta pra gente. Porque, assim, normalmente, por exemplo, eu já tive muito, hoje não mais. Quando eu como alguma coisa, tipo assim, refrigerante, então, quando eu bebo. Sim. Mas, assim, Nossa. tem algumas marcas em específico. Sim. Mas assim, quando eu bebo refrigerante, ou em grande escala de refrigerante, muito, né? Quando eu bebo muito refrigerante, me dá queimação. Mas como é que foi isso pra você, por exemplo? Como você notou que isso me faz mal? Isso, e como é que foi isso?
Então, a doença inflamatória intestinal, ela não é só algo que te faz mal, né? A doença inflamatória intestinal, ela é uma doença autoimune, ou seja, o teu sistema imunológico agride o teu próprio corpo, né? O teu próprio sistema ali que tá rejeitando alguma coisa ali. Então, acaba gerando uma doença, uma inflamação crônica, né, no intestino. O meu caso em específico é retocolite ulcerativa, né? Que tem 2 tipos de doenças principais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Eu tenho doença retocolite ulcerativa, né? Que é uma inflamação no intestino grosso. Não é simplesmente um alimento que faz mal. É um conjunto, né? Que tá muito envolvido ali a questão de emocional, o sistema imune em si, que acaba afetando. E qual é os sintomas, né? Que muita gente pensa assim, comi algo e fez mal. Isso é um dos sintomas, mas é muito além, né? Entendi. É uma doença realmente que inflama o intestino. Daí acaba que tu sente diarreia, muitas pessoas têm constipação, sangramento, muco, urgência para evacuar, que é um dos piores situações, né? Quem tem doença inflamatória intestinal sofre muito com isso. Medo de comer, porque tudo que come faz mal, não sabe o que comer. Então, no meu caso, quando eu descobri, levou um processo, né, para descobrir a doença em si. Foi mais de anos para descobrir, para ter o diagnóstico de fato, né? Muitos exames, colonoscopia, até sair o diagnóstico, né, que eu tinha doença inflamatória intestinal. E isso há 22 anos atrás. Eu tinha 22, mais de 22, né? Eu tinha 22 na época. Então, era muito novo isso. Era pouco se falado, né? Não se falava muito sobre isso. E os médicos achavam que era... na época, hemorroida, porque tinha sangramento, tinha muito sangramento. Todos os diagnósticos possíveis, menos doença inflamatória intestinal, porque era uma doença considerada uma doença de pessoas de idade, idoso. Não era uma doença de jovem, era uma doença de pessoa de idade. Então, até sair o diagnóstico, demorou muito. Demorou muito. E nisso vai gerando, né? Vai baixando imunidade, vai gerando... deficiências de nutrientes, né? Como, por exemplo, ferro, ferritina, tudo alterado. Eu fiquei com anemia. Então, foi, assim, um processo bem difícil, bem demorado até sair o diagnóstico. E quando saiu o diagnóstico, daí saiu o tratamento, né? Que o tratamento, para medicina, é contínuo, né? Mas eu tinha muita fé que um dia eu ia entrar em remissão. Sim. E eu, assim, para os meus pacientes, eu nem gosto de falar muito a questão de, porque eu não tomo medicamento. Eu nem falo. Porque a grande maioria quer se comparar comigo, né? Se Sim, comparar acaba que, se mas eu frustrando. gostaria também de chegar a esse ponto, mas não é assim, né? Tem um momento para isso, tem toda uma questão envolvida, tem a Sim. questão emocional, né? Essa conexão com Deus me ajudou muito também, essa questão de me fortalecer em Cristo, né? Porque faz toda a diferença, né? Para a saúde no geral, né? Então, é um processo, não é fácil, mas é um processo que Sim. pode acontecer, é possível, né? Eu sempre falo que a remissão é possível para todos. Sim. Só que cada pessoa responde de um jeito, né? Cada pessoa tem um organismo, tem as suas individualidades, né? Sim. Entendi. Você falou algo muito interessante sobre Deus, né? E você falou com a gente um pouco também que Deus te falou que você tinha muito a oferecer, né? Foi Sim. mediante a isso, depois que você descobriu essa doença, Deus foi falando com você que você tinha muito a oferecer através da nutrição? É isso? Então foi linkando essas duas coisas. Foi mais ou menos assim, né? Que eu fiz a nutrição para entender sobre a doença e eu sempre tive do meu coração que eu queria algo a mais, eu queria Sim. ajudar desde o início da nutrição. Só que lá na faculdade te dá muitas portas, te abre muitas portas, te abre a opção de nutrição esportiva, de emagrecimento, que é a área mais procurada, e aquele mundo gigante, né? Tanto que a primeira pós que eu fiz não foi sobre gastroenterologia, foi sobre nutrição funcional. Então, eu pensei assim, eu vou trabalhar com a nutrição funcional, porque vai me abranger mais, nutrição clínica, vou atender emagrecimento, que é o público que mais tem, e foi isso que eu fiz.
eu meio que enterrei assim, sabe? Tipo Sim. assim, eu sei que a nutrição funciona, a nutrição, saúde intestinal é bom, mas eu quero ir pro lado onde eu sei que eu vou ter paciente, que é garantido. E foi o Sim. que eu fiz. Aí eu fiquei um tempo, tá? Mais de um ano nessa, insistindo. E eu via que não brilhava meus olhos, não brilhava meus olhos. Eu atendia emagrecimento, as pessoas tinham resultado, mas eu queria mais. E a cada vez Sim. que a pessoa vinha, eu dizia: Tu tem problema intestinal? Aí eu Já queria era algo que tratar tava, Eu né? acho que isso é intestino. Aí eu dizia, não, mas tudo tá relacionado, e realmente, tá? Aham. Está tudo relacionado. Só que eu queria mais, e eu ficava buscando, estudando, era o meu sonho, e brilhava meus olhos, tanto que o meu TCC foi sobre doença inflamatória intestinal, né? E aí foi quando eu tive, o que assim, a virada de chave pra mim foi quando eu tive o câncer, né? Quando eu tive o câncer em 2022, que eu fui buscar mais, eu ainda não era formada em 2022, só que eu fui buscar sobre isso. Eu sabia que o câncer intestinal estava muito relacionado com as doenças inflamatórias intestinais. Então, eu queria muito que as pessoas soubessem do quanto Sim. era possível ter o que eu tinha, sabe? Porque quando eu tive o câncer, muita gente, os médicos falaram que eu ia ativar a doença novamente, que eu estava em remissão já há muitos anos, mais de 10 anos. E o médico falou para mim, ele disse: Tanisa, eu vou te deixar uma receita de mesalazina, que é o medicamento que eu usava, porque a Sim. doença vai ativar. E eu falei para ele: doutor, ela não vai ativar. Eu creio que ela não vai ativar. Amém. Isso é só uma Amém. coisa passageira. O câncer, ele não me pertence e a retocolite não vai ativar. E ela não ativou porque eu me entreguei muito ao Senhor. Aquele ano foi o ano assim que eu mais confiei no Senhor. Eu sabia que a doença não ia ativar e não Glória a ativou. Deus. Não ativou. E daí, depois disso, eu tinha certeza que eu precisava trabalhar com isso. E daí Deus foi falando comigo, o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi me mostrando pessoas que precisavam de mim. E assim, sem eu fazer Uau. publicação específica nisso, já Sim. começou a aparecer. Aí eu percebi o quanto tinha gente doente que eu precisava ajudar. E realmente, assim, sabe, tinha dias que eu dizia pro meu marido, dizia assim, ó, eu não vou dar conta. É muita gente que precisa de mim e eu não sei como ajudar essas pessoas porque eu queria agarrar o problema delas, eu queria que elas enxergassem o que eu enxergava, Sim. sabe? Porque assim, quando o paciente me procura, eu já sei o final. Eu já sei o final, porque eu já caminhei aquele percurso, sabe? Eu já sei que ele Já vai fez essa ter, eu já trajetória, fiz né? essa trajetória, sabe? Então eu sei, cada vez que chega, eu digo assim, eu queria poder gravar o teu rosto pra te mostrar no final, porque eu já sei o que vai acontecer, sabe? Porque eu já caminhei ali. E foi isso, sabe? Foi Deus trabalhando e me mostrando que eu precisava ir além. Não é Uau. só uma dieta, não é só um Sim. acompanhamento, vai muito além disso, né? Vai muito além. É um propósito realmente. Até às vezes eu falo assim para meus pacientes, eu digo assim como eu tenho um propósito, Deus sabe o que ele faz, né? Cada pessoa que passa por mim não é por Sim. acaso. Não é por acaso. Cada pessoa que passa por mim sempre me fala algo assim: tu é a resposta das minhas orações. Se ela soubesse que elas são a resposta das minhas Sim. orações, Uau. sabe? Verdade. E assim, é tão gratificante. É tão Aham. gratificante tu saber que tu passou por tudo isso, mas não foi em vão, sabe? Eu penso assim que eu não digo, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu passaria tudo de novo, né? Mas porque foi um caminho bem difícil, né? A doença em si é muito difícil. Só quem vive na pele sabe, né? Mas é compensador, sabe? Tu saber é gratificante, tu saber que tu passou por tudo isso, mas por algum propósito, não foi em Uau. Sim. vão, né? Você falou que, por exemplo, você teve o câncer, né? Aham. Mas isso não foi por causa da sua questão intestinal, não. Ou foi outra situação? Então, o câncer não era, teoricamente, não é para ser, né? Porque Uhum. eu tive um câncer no canal anal, no Aham. reto próximo ao canal anal, né? Entendi. E os médicos não relacionaram, né? Com a doença inflamatória intestinal. Foi feita toda uma investigação e tal, não relacionaram. Só que, pelos estudos, a grande maioria dos estudos mostra, né, que quem tem doença inflamatória intestinal pode vir a ter, né,
câncer em qualquer área do trato gastrointestinal. Entendeu? E o nosso trato gastrointestinal vai da boca ao ânus, né? Entendi. Então, é questão de estudos mesmo, né? Mas eu tive essa experiência e eu não gostaria de provar para ver, né? Novamente, Sim, né? entendi. Porque é melhor evitar, né? A questão do câncer, o tratamento e tal, a doença em si, tudo tá relacionado. Tudo tá relacionado. Então, o médico Pode ser e que sim. pode ser que É, sim, pode ser que não. Então, Outra coisa que você citou também é que a doença intestinal em si, ela mexe com as emoções das pessoas. sim. Mas assim, essa emoção pode se agravar no sentido da pessoa vir a ter depressão, Com ansiedade, e todo esse Com processo? certeza, a maioria dos meus pacientes tem acompanhamento psicológico, por quê? Por ser uma doença considerada uma doença invisível, porque assim, tu olha para uma pessoa que tem uma doença no intestino, tu não diz que ela está doente, a não ser que Sim. comece a ter fatores extraintestinal, né? Uhum. Problema de pele, que quando está muito agravado aparece, né? Psoríase, que também é uma doença do intestino que acaba saindo na pele. Mas até não sair isso para fora, Até não ela ser não exposto, ser né? exposto, a pessoa, Uhum. aparentemente, ela é uma pessoa saudável. Só que o emocional dela tá abalado, porque ela não pode sair de casa, porque ela não sabe onde vai ter um banheiro, porque Sim. ela tem urgência para evacuar. Quando ela vai no banheiro, faz muito barulho, porque tem muitos gases, né? Gases esses que são como se fosse uma diarreia, mas não é diarreia, às vezes é com sangue, às vezes é com muco. Então, eu falo que é uma doença que os outros não vê. Ninguém vê. Sim. Só quem sofre na pele, só quem sente que sabe o que que é. Então a pessoa começa a sofrer porque ela não quer demonstrar para os filhos, não quer demonstrar para os parentes ao redor, às vezes para o marido, para as pessoas próximas. Então são poucas pessoas que entendem isso, né? São poucas Entendi. pessoas que entendem o que que é sofrer com isso. Então ela começa a sofrer problemas psicológicos. Muitas pessoas têm depressão, têm ansiedade, tem pessoas que já tentaram se matar. Nossa. Eu tenho pacientes que já tentaram suicídio. Então, assim, é uma coisa bem grave, Que sabe? engloba tudo, né? Engloba tudo porque mexe com a tua autoestima, principalmente mulher. Mexe Sim. muito com a autoestima, sabe? Então, a pessoa tem que tomar remédio que muitas vezes incha muito, né? Acaba tomando corticóide, que acaba tendo os efeitos colaterais muito sérios. Então, com certeza mexe com as emoções, né? E pode ter, por exemplo, pessoas que às vezes sofrem de doenças intestinais, assim, longo período da vida e nunca descobre, ou tipo assim, Sim. vive a vida dessa forma, ou até mesmo se culpando, né? Tipo assim, nossa, a culpa foi minha que eu comi esse alimento, a Tem. culpa foi minha que é isso, que é aquilo. Pode ser que tenha pessoas que vivam a vida assim e nunca vão Infelizmente tem. tinar que tem alguma coisa no Não. intestino que precisa cuidar. Infelizmente. Assim, uma pergunta em cima da outra, mas assim, é porque esse assunto ele é muito Ele é muito amplo, amplo. né? Então, por exemplo, tem pessoas que restringem algum alimento por achar que ele faz mal, mas na verdade não é o alimento? Ou não tem nada a ver isso Sim, também? tem tudo a ver. Porque, respondendo a tua pergunta, tem pessoas, né? Inclusive, eu recebo muitas pessoas, muitas perguntas, né? Eu abro a caixinha de perguntas e recebo muitas perguntas assim: eu já faz anos que eu tenho diarreia, anos que Meu eu, Deus. que eu Vive tenho muito tempo diarreias com cheiro muito forte. Isso já é relacionado com inflamação. Né? Eu sofro de gases, muitos gases. Cada vez que eu como, eu passo mal. Isso já é um problema, já está indicando um problema. E tem outra questão envolvida: a pessoa não quer fazer exame. A pessoa não quer fazer colonoscopia, porque é o único exame que vai, de fato, comprovar que tem uma inflamação ali é uma colonoscopia, né? São exames de imagem. Aí a Sim. pessoa fica procrastinando, fica deixando passar e acaba não fazendo. Aí o fato que tu comentou, né? A pessoa come um alimento e o alimento fez mal mesmo sendo saudável. Por quê mesmo sendo saudável o alimento? Porque não é o alimento em si, é o intestino que está inflamado. Então, a grande Sim.
maioria dos alimentos saudáveis é os que fazem mal. Por isso que ainda tem um pessoal aí no TikTok, né? Principalmente, que eu faço muito conteúdo lá, né? Falando sobre... porque eu como, tudo que eu como que não é saudável não me faz mal. Só que aí tu pensa na questão nutricional, né? Ele não te fez mal porque ele não tem fibra, o alimento em si Sim. não vai te causar um estufamento, por exemplo, mas não tem nutriente, né? Aí tu precisa de uma orientação para saber o que Por isso que exatamente. precisa do acompanhamento. Exatamente. A grande maioria das pessoas que chegam até mim, chegam muito mal, sem saber o que comer. Aí começo cortando os alimentos. Eu como só arroz e frango porque é o que não me faz mal. E realmente, quando eu tava lá no estágio avançado da doença, logo quando eu descobri a doença, antes de descobrir a doença, eu comia bolacha, água e sal e chá. Era isso o meu alimento. E arroz e frango, porque era a única coisa que não me Que fazia não mal. te fazia mal. Às vezes arroz puro, porque era a única coisa que não fazia mal. Então, a grande maioria das pessoas chegam até mim nutricionalmente acabada, com anemia, com ferro baixo, com os nutrientes tudo baixo, cabelo caindo, unha fraca, porque estão, de fato, doentes, além do intestino, né? Nossa, Entendi. aí... Essa questão do intestino, por exemplo, vale a pena citar que, assim, como você falou, não é necessariamente o que a pessoa está comendo em si, né? Vai da rotina dela, que ela pode comer, por exemplo. Tem pessoas que fazem... Esqueci o nome. Mas, por exemplo, come ali... tem horário de comer. Come de manhã uma De refeição, tarde, de de tarde noite. outra e de noite outra, certo? Só que mesmo assim, uma hora ou outra, come alguma coisa ali que faz mal, certo? Então, assim, essas doenças intestinais que a pessoa vem a ter ou pode ter, como é que como é que a pessoa consegue detectar? Pô, eu tenho essa doença, não tenho. Se eu comi, por exemplo, eu tomei café. Eu lembro uma vez que eu te perguntei na porta da igreja, que eu até passei mal, fui pro hospital e tal, você me perguntou Faz o assim, café. você falou, seu Rony, você toma café? Eu falei, cara, eu tomo muito café. E realmente eu tomava muito café. Aí você falou assim, você costuma requentar o café? Ixi, demais. Sim, foi E aí mesmo. depois disso, eu parei de requentar, parei de passar mal nesse sentido de Sim. queimação e tal. Acaba que foi um diagnóstico em 2 minutos, né? Que você teve, tipo assim, você Sim. olhou e falou, é isso. Aí, por exemplo, aí eu consegui detectar que o café me fazia mal. Então, cortei o café. E realmente, assim, eu tomo café hoje uma vez no dia, ótimo. Não tomo mais. Sim. E acabou. Principalmente não requentado. E principalmente não requentar. Tipo assim, eu faço uma xícara ali e tomo. E, por exemplo, é isso que eu tô falando, nesse contexto. A pessoa que tem ali regradinho, toma um café de manhã, aí almoça e tal, e mesmo assim sofre de alguma coisa. Como é que ela consegue detectar isso? Então, é isso que eu ensino meus pacientes, a escutar o corpo, né? Porque assim, o que é bom pra mim vai ser bom pra ti, né? Eu sempre falo, eu passei por isso, eu como isso, e pra mim tá ok. Mas tem coisas que eu como que eu passo muito mal e eu já sei, então eu evito. E eu ensino meus pacientes isso. Então, assim, primeira coisa, a gente faz toda uma limpeza, né? Um preparo ali, uma dieta específica para ele. Aí, quando ele tá com o intestino lá sem nenhum sintoma, a gente tá cicatrizando aquele intestino, junto com a medicação, claro, né? Que está ok. A gente começa a reintroduzir os alimentos, né? Quando a gente reintroduz os alimentos que ele, teoricamente, que fazia mal para ele teoricamente, né? Que a gente até então não sabe, sem fazer um exame específico, ele vai observando o alimento que fez mal, a gente vai tirando. O alimento que fez mal, a gente vai tirando. Não significa que ele não pode comer aquilo lá nunca mais. Significa que naquele momento aquele alimento não pode. E outra coisa que também é muito importante, a quantidade, que foi o que tu fez, né? Tu reduziu o café. Porque tudo em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal. Se tu tomar 5 litros de água, vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai ser legal, né? O teu rim vai sobrecarregar. Então, tudo em excesso faz mal. Então, eu ensino isso. Até para as pessoas que não são meus pacientes, eu digo, carboidrato tem que ter, proteína tem que ter, tudo em equilíbrio. Tudo em equilíbrio.
A partir do momento que tu entende, que tu começa a escutar as reações que o teu corpo dá, tu não vai mais passar trabalho, tu não vai mais sofrer. Eu recebo muito feedback de paciente que diz assim pra mim: nossa, como pode? Em 3 meses eu já consegui ter fezes formada, que isso aí é. Para pessoa que sofre de doença inflamatória intestinal, isso aí é uma vitória. Né? Nossa, esses dias, 7 horas da manhã, eu recebi uma mensagem de uma paciente e o Biasi falou assim pra mim: por que tu tá rindo? E eu tava rindo e chorando ao mesmo tempo, 7 horas da manhã. Porque eu tava comemorando com a minha paciente que há mais de anos ela não conseguia evacuar normal, sabe? E ela mandou uma mensagem chorando 7 horas da manhã, me agradecendo, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ficar feliz com o cocô de alguém. Mas isso é muito real, sabe? Mas imagina o impacto na vida dela muito, isso, né? Porque muda tudo. Meu Deus. Né? Por isso que eu digo, só quem já passou por isso sabe o que aquela pessoa tá se alegrando, a alegria dela. Porque eu digo, a alegria dela é minha também, porque eu sei o quão difícil foi chegar até ali, sabe? Então, é conhecer o corpo. Conhecer o corpo é o segredo para tudo. Escutar, sabe? Que o nosso corpo fala, o nosso corpo dá sinais. Até, que nem tu falou ali, se você arrota demais, até isso, sabe? Tem alguma coisa errada. Porque não é normal, não né? é normal. É normal tu ter ali, por exemplo, tu comer um alimento, te deu gases, beleza? Mas o que não é normal é doer esses gases. O que não é normal é feder esses gases, né? Muitos dizem, mas é gases. Não é normal. E isso é coisa que tinha um tabu. Muita gente não falava sobre isso. Verdade. Entende? Achava que às vezes era até falta de educação. Não, né? A gente precisa. E a pessoa tava, na verdade, doente. Doente, exatamente. Então, são coisas que precisa ser dito, sabe? Que nem eu falar, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, com certeza. E isso pode impactar também, porque uma grande... Acho que a maioria, né, da população sofre muito de ansiedade, né? A gente tem vivido uma época, assim, que a ansiedade tem tomado conta. E isso tem... eu lembro que a gente conversou e você falou que tinha tudo a ver também. Tudo que às vezes o intestino ali, a pessoa não tá bem e acaba dando ansiedade, né? E isso agrava. Isso tá relacionado também. É muito relacionado, porque nossas emoções tem um eixo, não sei se você já ouviu falar, eixo intestino-cérebro, que é a nossa conexão, eixo intestino-cérebro. A grande maioria dos nossos hormônios são produzidos no intestino. O hormônio da saciedade, né? GLP-1, os hormônios do bem-estar. Então, apesar que ainda tem estudos que falam que alguns hormônios não ultrapassam a barreira hematoencefálica, mas alguns são metabolizados, são absorvidos, são produzidos no intestino. Então, quando as emoções não estão alinhadas, o intestino vai sofrer e vice-versa. Se o intestino está inflamado, as emoções vão ficar a ver navios, né? Que nem o triptofano, que é o neurotransmissor que ativa a melatonina, que é o hormônio do sono. Como é que tu vai dormir bem se o teu intestino não está produzindo triptofano, né? Então, é importante estar os dois alinhados. Por isso que a gente sabe que a gente vive numa sociedade de pessoas ansiosas. Até hoje eu escutei uma médica falando que o Brasil é o país onde tem mais pessoas ansiosas do mundo. Uau. É muito forte isso. Então, tu vê que cada vez mais está tendo doenças. Daí, a maioria das doenças estão relacionadas com o intestino. Se tu for parar para ver, a grande maioria. Por quê? Porque os hormônios são produzidos no intestino, são absorvidos no intestino. Então, como que vai estar tudo isso alinhado se as tuas emoções não estiverem alinhadas? Né? Então, a gente precisa parar um pouquinho, desacelerar um pouco. Eu sei que na rotina que a gente vive, isso é meio difícil, né? Porque... quase, tipo assim, tudo te acelera. Tudo te leva a acelerar. Tu abre as redes sociais, é vendendo, é comprando, é influenciando. Então, acaba gerando uma certa ansiedade. Só que o nosso corpo sofre isso, né? Você falou também, assim, que é algo que é poderoso, que, tipo, Deus usou a sua dor para curar a dor de outros, né?
Então, esse propósito é algo que você pediu para Deus ou foi natural? Tipo assim, eu preciso me curar para curar outros. Isso é poderoso, né? Entender também que, assim, Deus te chamou para Sim. algo que fez você passar por algo para que você possa entender aquilo para curar outras pessoas. E como é que foi isso? Foi algo natural? Você quis isso ou não? De início ninguém quer, né? Ninguém quer passar pelo que eu passei, né? Foi um processo bem, bem doloroso, mas quando eu comecei a ver um propósito nisso, eu orava muito, né? Eu questionava muito a Deus, por quê disso, né? Por que de passar por isso? Quando veio o câncer mesmo, eu sofri por um mês. Um mês eu não falei com ninguém, não falei com meu marido, não falei pra ninguém, não contei pra ninguém. Só eu sabia do diagnóstico. Eu orava muito e questionava Deus. Eu dizia, a única coisa que eu dizia para o Senhor, que eu não queria morrer. Que eu não queria morrer, que ainda era muito cedo para mim morrer. E eu sabia que tinha um propósito ali, né? Eu sabia, eu falei pro Senhor, eu disse, Senhor, eu sei que isso não é para morte. Eu sei que isso é um propósito e eu quero enxergar aonde que o Senhor quer me usar. Uau. Aonde que o Senhor quer me usar, né? Eu sempre pedi isso a Deus e principalmente com a nutrição, né? É, quando eu ia fazer um conteúdo lá no início, ainda faço isso em questão de orar, né? Mas eu orava muito intenso para me atingir pessoas que realmente precisavam daquilo, né? E o fato de ter passado por isso, eu sabia que não podia ser uma mera coincidência, né? De Deus ter me trazido até aqui, de ter permitido eu estudar nutrição, porque eu sou uma improvável, né? Quando eu olho para minha história, eu sou a única da minha família que terminou os estudos, né? Uau. Claro, a minha irmã agora, a minha irmã mais nova, depois que eu me formei, ela foi fazer uma faculdade e tal, mas eu fui a primeira, né? Uhum. Você foi a Eu que Que dei a a, abriu, né? desbravadora, né? Exatamente. E nós não tivemos essa oportunidade. A gente não tinha, meus pais não tinham condições de oferecer nada, né? Quando eu fui fazer o vestibular, principalmente, eu achava que eu não ia passar. Eu disse, vamos ver o que que vai dar, né? Vamos ver o que que vai dar. Só que eu sempre quis para essa área da saúde. Porque eu trabalhava em farmácia há uns Sim. anos, né? Então eu pensava, alguma coisa da saúde vai ter que dar certo. Só que a primeira coisa que eu tentei foi nutrição, por amar, por conhecer mais e tal. E eu pensava que eu não ia sair do vestibular. Tipo assim, eu não acreditava em mim, sabe? Sim. Eu não acreditava em mim de fato. E então Deus permitiu. Tudo foi Sim. permissão de Deus, sabe? Então quando eu enxerguei o propósito, foi quando Deus abriu os meus olhos e me mostrou que a doença em si era por algum motivo, não era só por Sim. mero acaso que ele resolveu me apresentar uma doença, né? Então, eu acredito muito que foi um conjunto, assim. Acaba que Deus te entregou a nutrição, né? Tipo, acaba que Deus te me salvou, entregou. né? Eu sempre digo, eu não escolhi a nutrição, foi ela que me escolheu, né? Porque foi tudo Deus encaminhando, né? Sim. Tudo Deus encaminhando. Assim como os pacientes, né? Tudo é Deus que encaminha, assim. Uau. É interessante também que hoje, né, na igreja você lidera crianças, né? Uhum. E como é que é isso, por exemplo? Como é que você faz essa divisão ali, né, entre ter que cuidar de adultos e também, mas ali tá liderando crianças e tal? Porque hoje de criança, infelizmente, a gente, é, na maioria das vezes, a gente tem controle sobre o que ela come, né? Uhum. Mas em outra hora a gente não tem esse controle total ali. Mas, e aí você, como alguém que cuida de adultos ali na questão da nutrição, mas lidera crianças, como é que é isso? Como é que você sente isso, assim? Então, liderar criança para mim foi uma coisa que eu fugi por bastante tempo, né? A gente está numa igreja que a mulher lidera, né? A mulher lidera a Sim. criança. E eu não queria de jeito nenhum. Faz 6 anos que eu tô na videira. E 6 anos eu fugi. 6 anos eu fugi. Tipo assim, eu comecei a liderar o ano passado, né? E porque eu não me via como uma pessoa capaz, primeiro, né? Eu acho que sempre eu quis, assim, me diminuir,
sabe? Sim, Nessa questão, aham. assim, tipo assim, as crianças não vão gostar de mim. Assim como eu achava que não ia ter paciente pra mim, né? Assim como eu achava que não ia ter paciente que precisasse da minha ajuda. E as crianças têm me ensinado. As crianças têm me ensinado que não é sobre eu saber, não é sobre mim. Uau. É sobre o Sim, Senhor em mim. verdade. Uau, É glória sobre a o Deus. Senhor em mim, sabe? Quando eu tive essa revelação ano passado, assim, quando eu aceitei liderar e eu disse o sim para o Senhor, né? Que foi depois de uma conferência. Eu disse assim, tá, então tá, Senhor. Se o Senhor quer me usar, então faça o que o Senhor quiser, faça a tua vontade. Daí o Senhor falou muito comigo, sabe? Que não era sobre eu saber, não era Sim. sobre alguém gostar de mim. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que faz através de mim, né? E eu acho que é tudo na nossa vida é assim, né? Tanto a profissão quanto, claro que a profissão a gente precisa estudar muito, né? Sim. Precisa estudar, eu tô fazendo uma pós em gastroenterologia, a gente precisa ir atrás. Mas quando tu se coloca na brecha e deixa o Senhor fazer, tudo flui, Aleluia. tudo Verdade. flui, né? Então é o Senhor que vai fazer, não é sobre mim, né? Glória a Deus, né? Até porque também o favor do Senhor, ele alcança aqueles que não são, né? Sim, Exatamente, pra- para confundir os Para que confundir os são. que são, isso é fato. Exatamente. Oh, que benção. Glória a Acaba que Deus. linka os dois, né? Mesmo, às vezes as pessoas podem dizer, né? Que nutrição tem a ver com liderar crianças, né? É Hoje eu verdade. também lidero crianças, então assim, até me emocionei na hora que ela falou. Então pode ser que as pessoas pensem assim, mas o que tem a ver? Mas o Senhor é maravilhoso, né? É. Ele sempre consegue linkar uma coisa com a outra e uma coisa que você falou que é muito interessante. Eu sempre achei que eu não era capaz. E nas duas coisas que você achou que não era capaz, O Deus te Senhor, mostrou que era capaz, Glória a né? Deus. E como que Verdade. tem sido você viver esse propósito? Porque a nutrição você tem vivido, tem aprendido, tem feito após, né? E você falou que começou a liderar crianças ano passado. Então você tá aprendendo cada dia sim. mais. Falando do lado espiritual agora, como tem sido esse propósito? Como você tem se visto nisso? Tem sido maravilhoso, porque eu aprendo muito com elas, né? Na verdade, eu fui impactada já na primeira célula, né? Eu fui impactada na primeira célula que eu fui observar e que, na verdade, já foi tipo assim, vai, porque tu já sabe, né? E eu vi as crianças ministrando a célula, né? Que eu peguei o projeto do MT28, que as crianças Sim, ministram a célula, sim, né? Eu fui impactada e eu fiquei constrangida diante da grandeza que é o ministério com criança. E, sim. e ver elas fazendo a célula, minha filha quase liderando com 11 anos, isso me deixou constrangida e eu disse, Senhor, por que que eu demorei tanto para dizer sim? Por Glória a que que eu Deus. demorei tanto? Eu tenho muito que aprender, com certeza, eu tenho muito que aprender, mas para mim tem sido assim desafiador ao mesmo tempo que um aprendizado. Porque é Sim, desafiador por quê? Porque a gente precisa encaixar na nossa rotina não as coisas do Senhor, mas ao sim. contrário, né? Eu sempre disse, eu sempre falei para o Senhor que as coisas do Senhor sempre vão ser prioridade para mim, sempre vão ser Glória a Uau. Deus. prioridade, né? Só que às vezes a gente não consegue administrar isso Sim, de forma que agrade todos os lados. Então, isso é um desafio. Isso é um desafio, sim. né? Tu ter uma vida. é, Como é que eu vou explicar? Tu ter uma vida de trabalho, mas ao mesmo tempo um ministério. Então, é um Sim. desafio. Uhum, É um desafio, né? verdade. Mas E, é prazeroso. assim, uma pergunta que eu queria fazer, que nem tá ali no roteiro, mas assim, é porque hoje, infelizmente, apesar que tá mudando muito isso no meio cristão, das pessoas cuidarem do corpo. Eu tenho notado essa mudança, mas infelizmente ainda existe pessoas que, né, o boato que corre aí no mundo é que crente come demais, Uhum. né? É. E como é que é isso pra você, assim, hoje você sendo a líder da casa do Senhor e tal, e como é que você vê isso? Qual que é a dificuldade que você encontra, tipo, de não poder, talvez, né, diante da sua profissão, falar alguma coisa, porque pode ser que a pessoa interprete de outra maneira. Você se Como é, recua, às vezes, tipo como é que assim, é esse eu falo ou cuidado? não? É, Então, eu sou bem direta, né? Se eu tiver que falar, eu Sim, falo. verdade. Isso é verdade. Se eu tiver que falar, eu falo. Eu não sou uma pessoa que tem essa questão. Mas, ao mesmo tempo,
eu faço a minha parte se me der permissão, né? Por exemplo, se a pessoa vir pedir minha ajuda, eu vou ajudar, eu vou orientar. Só que ao mesmo tempo, eu penso que cada um tem que ter essa revelação, né? Verdade. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Verdade. Então, se nós não souber controlar, ter o domínio sobre o nosso corpo, como é que a gente vai ter sobre as outras coisas, né? Não, isso é forte. A questão de Verdade. a questão de tu comer além do que tu pode, sabe? Então a gente precisa buscar ajuda. Só que ao mesmo tempo eu me posiciono. Se eu tiver que falar, por exemplo, na célula, todo mundo sabe que eu não dou doce para as crianças. Eu não dou doce, é Verdade. muito raro. Muito raro. Se tiver que dar uma lembrancinha, vai ser alguma lembrancinha mesmo. Não vai ser um doce, não vai ser um pirulito. Eu não sou a tia da balinha. Não sou. Então, e na questão dos lanches, mesma coisa. Não tem Sim. fritura, não tem refrigerante. Por quê? Se eu não dou para minha filha, eu não vou dar para os outros Pro filhos, filho né? de outras pessoas, né? Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, eu sou bem posicionada quanto a isso. As pessoas já sabem, as pessoas que frequentam a minha casa já sabem. Quer Ó, não comer, vou levar refri, come. não. Quer comer, come. Mas sabe que isso Sim. é legal? Porque a gente, assim, ou tu influencia, ou tu é influenciado, né? E eu Verdade. fico bem feliz que eu consigo influenciar. Muitas pessoas que vão lá em casa já sabem, não leva refri, leva o suco. Mas quem leva refri, tá tudo bem. Ela bebe o refri Bebe e dela. pronto. Entende? Mas é uma questão de tu saber o que o outro, até o limite do outro. Nós vamos amar É. ir na casa dela agora, né? Porque agora eu tô. Assim, eu já tenho bastante tempo que eu não tomo refrigerante, né, amor? Sim, graças E assim, a o Deus. refrigerante é o meu. Ai, eu gosto de um refri, viu? Uma coquinha gelada, meu Deus. Mas Mas é uma assim. questão de paladar. Mas É, assim, depois hoje, muda, né? hoje eu vejo o quanto me fazia mal. É. Tanto que hoje eu consigo, assim, distinguir, né? Diferenciar, perdão. A questão, por exemplo, se eu tomar isso aqui, já era, é Até a batata. quantidade, Vou é. passar mal. Se eu comer isso, eu vou passar mal. Tu Tipo já assim, aprendeu a escutar teu corpo. então assim, Sim. hoje tá bem mais tranquilo. Igual, por exemplo, não, quando eu quero tomar um refrigerante, amor, vou tomar um refrigerante. Então eu sei, ó, esse refrigerante que eu tenho que Ou tomar. um copo desse e pronto. Se não, já Mas era. é isso que eu penso, assim, a alimentação não pode ser proibida, porque ela não se sustenta por muito tempo, né? A partir do momento que tu faz uma restrição, por exemplo, de Sim. carboidrato, não vai ser sustentável. Logo, tu vai querer comer até o reboco das paredes. Então, é uma Verdade, coisa tem ser que aos poucos, né? tem que se permitir, né? Muitas pessoas falam assim, o grande prazer da vida um dos prazeres da vida é comer. Só que assim, o mundo não vai acabar hoje. Tu Verdade. pode comer Verdade. aquilo que o teu corpo está saciado sem ultrapassar teus limites, né? Porque tu pode comer amanhã de novo, tu pode comer semana que vem de novo e assim por diante. Então, saber os limites, né? Escutar o que o teu corpo está saciado. Verdade, assim, na verdade, pra mim, acho que pra mim foi mais do que pra Ingrid, porque a Ingrid, ela já sempre comeu bem, assim. Sempre Eu não, gostei eu de- já sempre fui do iFood, de Verdade. comer, Lanche. do lanche, de noite, não, vou fazer comida, não, vamos pedir, eu sempre fui desses. E aí, quando eu casei, no início a gente pedia bastante, né? Todo dia. Era todo dia, todo dia. E aí a gente foi virando uma bola de bilhar. Então, assim, mas aí depois, com o tempo, a Ingrid sempre, não, amor, Vamos voltar. E voltava e ia, tal, isso. voltava E eu e ficava. sempre muito, não, mexa com isso não, vamos pedir. Até que eu passei mal, foi a questão do café, eu fui pro hospital e tal, eu tive que fazer lá um exame, e aí o doutor falou, ó, você tá com Gordura. gordura no fígado. Ou você regula isso aí, ou então, irmãos, é caixão e vela preta. Tá Esteatose repreendido, hepática. né? Até você ter, né, igual você falou, até você ter um diagnóstico, muitas das vezes a gente espera o susto, né? Aham, O susto pra voltar. exatamente. No meu caso, eu fui bem dentro disso que você falou. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu preciso de cuidar do meu corpo. Eu preciso de mudar de vida, sabe? O que me deu o estalo, assim, eu preciso mudar de vida. E eu preciso mudar de vida não só por mim, pelos meus filhos, né? Uhum. Porque se o que meus filhos me veem comendo, eles vão comer também. Exatamente. Só que o que eu caí era, né, exatamente isso que você falou. Eu cortava tudo. Aí, por exemplo, ficava às vezes nos dias, né? Que todas as mulheres têm.
no período menstrual. Aí era o doce. Ai, meu Deus, eu preciso de um doce, de um doce. Por quê? Eu tinha o mês todo Restrição. regrado aquilo. Uhum. Aí quando eu voltava a comer, né? E me isso assustava também, né? É. Que ela me assustava, que ela tirava tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou comer o quê? Era É, 8 ou porque- 80. Então, relaciona muito isso que você falou. Às vezes a restrição, né? Ela acaba fazendo a pessoa cair, né? certeza. Nisso. Agora, quando tu vai ali com uma constância, comendo certinho, todos os alimentos é permitido, desde que tu saiba equilibrar a quantidade, né? Não é Sim. proibido comer um doce, não é proibido comer um lanche, mas desde que isso não vire rotina, né? Eu sempre falo, o Sim. lanche, eu tenho doença inflamatória intestinal, em remissão. Então, pra mim, essa questão de lanche é mais regrado ainda, porque eu tenho que fazer de tudo para o meu intestino não inflamar, né? Hábitos alimentares, Sim. atividade física. Só que eu me permito, raramente, mas eu me permito, sabe? Eu acredito assim que a gente pode, desde que não seja um hábito, todos os dias. O hábito precisa ser o saudável, né? O alimento Verdade. bom, né? Uau, uau. Então, última pergunta. E você entende, então, hoje, pelo bate-papo que a gente teve aqui, é bem claro que ficou para você que esse trabalho seu, tanto a sua profissão quanto o ministério em si, é uma missão que Deus te deu? Com certeza, com certeza. Teve uma época que eu questionava muito, né? Eu perguntava pro Senhor, o que que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Onde Quem que sou eu? Na fila do pão. Porque era assim, era muitas coisas, né? Sim. Muitas dificuldades, muitas questões de saúde. Porque assim, não foi 2 anos, eu passei 16 anos com a doença inflamada, com o É intestino muito inflamado. tempo, né? 16 anos lutando com isso, né? Tomando remédio, inchada. Eu não me reconhecia meu corpo. Então, eu sempre questionava Deus. O que que eu vim fazer aqui? Pra que passar tanto trabalho? Pra que tanto sofrimento? Se vai sobrar em nada? Tipo assim, eu vou morrer? Até Verdade. que Deus falou que não era pra morte, né? E eu acredito que é um propósito, né? Em Romanos 8:28, se não me falha a memória, fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente. Isso pra mim, essa palavra pra mim, assim, ó, eu tenho levado pra minha vida, sabe? E quando eu me questionava, eu ia pra palavra, sabe? Eu ia pra palavra e pedia pro Senhor me mostrar exatamente o porquê que eu tava aqui, o que que eu vim fazer na videira, por exemplo. Sim. Porque eu dizia, Senhor, eu não quero liderar. Eu falava de verdade pro Senhor, eu orava, e quando eu via lá as irmãs tudo liderando, e eu dizia, Senhor, eu não tenho essa paixão. O que que eu Todas tô fazendo coloridas, aqui? né, do que- Aham. O que que eu tô fazendo aqui? Eu não quero liderar. Por que que o Senhor me trouxe para essa igreja? Até que um dia teve o jejum lá, né, do ano passado, de maio do ano passado, e eu falei, eu não lembro agora qual era o tema do jejum, mas eu falei pro Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Porque eu nunca tinha feito essa oração, eu só dizia, eis-me aqui. Mas eu queria fazer o que eu queria. Eis-me aqui, mas é a minha vontade. É a minha Senhor. vontade, Não é o que Senhor. você quer. Exatamente. Ah, mas eu já participo do louvor, eu já participo quando tem lá um encontro, eu vou lá, eu participo, eu sirvo. Tá bom assim, Senhor. E era isso assim. E eu sempre fugindo. Até que eu fiz a oração, eis-me aqui, faça a tua vontade. E pra te ver que todas as coisas cooperam para o bem, que quando eu falei o eis-me aqui para o Senhor, na área do ministério da igreja, as outras coisas começaram a fluir. Uau. As outras coisas se encaixaram, sabe? Eu comecei a ver o meu propósito, eu comecei a ver que realmente o Senhor estava me usando. Porque assim, eu sabia o que eu sabia fazer. Eu sei de nutrição, eu sei da doença, eu sei Sim. tratar, só que eu não via isso. Eu não conseguia ver como eu era boa o suficiente. Eu queria sempre Sim. provar que eu era boa, eu queria fazer, eu fazia pro paciente, assim, vocês não têm noção, eu fazia pra ele ver que eu era, só que não é isso, não é o tanto de fazer. Não. O que eu fazia já era o suficiente, mas eu queria fazer mais, sabe? Eu queria entregar mais. Só que eu não enxergava. Aí tudo começou a corroborar, né? Que a palavra, tá certo? A palavra corroborar? Colaborar. Colaborar? É. Acho que colaborar é mais fácil. Aham. Pra tudo, entendeu? Aí se encaixou.
Porque Sim. daí eu comecei a ver. Daí eu comecei a ver que realmente faltava o meu sim pro Senhor. Uau. Né? Buscar Glória primeiro a o reino O de Deus. reino Deus e de a sua Deus. justiça, e as demais coisas Exatamente. serão São acrescentadas. acrescentadas. Isso é favor do Forte. Senhor, né? Favor Sobre do sua Senhor, vida, né? exatamente. Ele te guarde. Glória a Deus por isso. Que bênção. Maravilhoso demais. Isso aqui foi um bate-papo muito gostoso, né? Foi. E assim, na verdade, todas as coisas colaboram para o bem, né, daqueles que amam a Deus. E esse propósito que Deus te deu é um propósito, assim, genuíno demais. Isso é um favor extraordinário. É graça sobre a sua vida, Amém. sabe? E que o Senhor possa guardar, né? Guardar o seu coração em favor, graça, que cada dia você possa fluir a cada dia mais nisso, né? Amém. Reconhecendo que Deus é que te deu isso. Deus está nisso, né? Sim. Costumo Não tem dizer que dúvidas, né? que se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante entender que Deus está do nosso lado, né? Ele tá Verdade. jogando no nosso time, ele tá jogando no seu time, no nosso Amém. time. E quantas E isso pessoas buscam para ver se é direção de Deus ou não? e ela Você já tem essa já tá claro isso certeza pra da tua você, né? profissão e do seu ministério, né? Isso é Sim, com poderoso certeza. demais. Enquanto muitas pessoas batem a cabeça aí, você já tem isso claro. Que o Senhor conserve isso, né? Guarde isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se tem alguma coisa que você quer deixar pro povo, né? Algo que você... da parte de Deus, da parte da sua profissão. Se Fale você pro pudesse pessoal. dar um conselho para eles hoje, para Para cuidar, né? cuidarem Cuidar do melhor. corpo, da alma e do então. espírito, né? Cuide do corpo, da alma e do espírito, pessoal. Isso cuidem, é... gente. Então, né, primeiro eu devia ter falado no início, né, esse mês de maio é conhecido como Maio Roxo, que é o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Então, foi bem legal esse Uau. encontro nesse mês, Legal. Foi né? de Deus legal. mesmo, Foi né? de Deus É mesmo. verdade. E é o mês que as pessoas, a gente tem que dar voz para essas pessoas, né? Dar voz, porque o mês em si não é para falar sobre a doença, é falar sobre as pessoas que passam por essa doença, né? Inclusive, eu fiz um conteúdo ontem, eu acho, falando sobre que as pessoas ao redor não entendem quem tem doença inflamatória intestinal, né? Então, hoje, o meu pedido, né? Meu pedido para essas pessoas que conhecem quem tem doença inflamatória intestinal ou alguma questão intestinal, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, também é uma condição funcional, mas é uma condição Sim. que também incomoda muita gente. Que as pessoas entendam, né? Que as pessoas compreendam. Às vezes, até um abraço já tá ótimo, né? Um abraço de compreensão, né? Que muitas vezes a pessoa tá esperando. Sim. Ou até, não precisa tu sair, pode ficar, a gente fica em casa, a gente come uma comida em casa, a gente come algo que tu possa comer. Porque muitas vezes isso é cobrado, né? É cobrado, mas tu não pode comer nada. E isso dói para quem tá doente. Verdade. Isso dói demais, porque a pessoa já está doente, né? Então a pessoa só quer ser compreendida. Só quer ser compreendida, né? E em questão espiritual, o que eu tenho para dizer é que o Senhor é o dono de tudo, né? Sem Ele a gente não é nada e eu acredito muito no poder da oração. Eu sempre falo que Deus, ele ouve todas as nossas orações, todas, 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 sem abrir exceção de nenhuma. Pode demorar um pouco, mas todas vão ser respondidas, né? E tem um louvor que fala, né, que ele não rejeita a oração. E de fato, ele não rejeita a oração, porque eu posso dizer que o que eu tô vivendo hoje é resultado das minhas orações. Glória a Deus. É resultado do quanto eu pedia para o Senhor me mostrar, né, o porquê que eu estava aqui, né, qual era o propósito da minha vida. E o Senhor tem me mostrado, né, através das pessoas que eu cuido, das pessoas que eu tenho prazer de cuidar, né, porque é muito além de nutrição, é muito além de uma dieta, é cuidado mesmo, né. Sim. Amém. Isso. Glória a Deus. É isso. É isso. Muito obrigado por ter participado conosco desse terceiro episódio. Foi um prazer Pode te Mais. receber aqui. Foi um prazer te receber aqui. E é isso, pessoal. Nós estamos ficando por aqui, né? Mais um episódio. Gostaria de pedir você para nos seguir nas redes sociais, né? No YouTube também. Se inscreva Se aí inscreva no canal. Ative o sininho de notificação e Pra não não perder perca. nenhum vídeo. Para não perder nenhum vídeo. Temos vídeo todas as sextas-feiras ou nos sábados ao meio-dia, né? E eu conto com vocês. Siga também a Tanisa na rede social,
tá? Sim, Quer falar pro pessoal também? É isso? Tanísia. O meu arroba é Nutri Silveira. E Nutri Silveira. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até nosso próximo encontro. Fique com Deus.